Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero, nesta noite, louvar a Deus pelo privilégio de poder servi-lo. Pelo privilégio de poder estar aqui para cultuar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. É um privilégio ser crente. É um privilégio Jesus ter nos escolhido. É melhor ainda Ele ter nos achado. Ter nos feito ovelhas do seu pasto. Estamos debaixo do cuidado do bom pastor. A nossa vida pertence a Ele. E o que Deus colocou no meu coração nesta noite para dizer aos irmãos que estão aí do outro lado, tudo vai terminar bem. Independente do que aconteça, tudo vai terminar muito bem. Lendo o último livro da Bíblia, passei a meditar, eu gosto muito deste último livro, o livro do Apocalipse. Nós entendemos que a despeito de todas as lutas, perseguições, o mundanismo, o esfriamento que atinge a igreja, isso não é de agora, é durante toda a sua história, nós enfrentamos sempre esses grandes problemas. E em todo o período, Jesus triunfou com a sua igreja. E não vai ser diferente nesses últimos dias. Nós estamos chegando no limiar da história. Estamos chegando muito próximo da nossa redenção. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que já é hora de despertarmos do sono, porque estamos mais próximos da nossa salvação do que quando aceitamos a fé. Uma leitura do mundo nos indica que nós estamos muito próximo do fim. Não estamos aqui para determinar datas. Seria loucura da minha parte e até uma heresia criada, pastor Zé Ricardo, se eu citasse uma data. Nós não temos, nós aguardamos a iminência. Ele pode vir agora. Ele pode nos tirar daqui agora. Ele pode levar a igreja e nós rompermos esses céus e estarmos com Ele agora. Mas eu não sei. Mas o que eu sei é que nós estamos chegando no final. E aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo no último livro da Bíblia Sagrada, livro do Apocalipse, capítulo 4. Nós iremos ler dos versículos 1 a 6. Apocalipse, capítulo 4, dos versículos 1 a 6, para a nossa breve meditação nesta noite. Eu quero, antes de ler a palavra, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Isaac Valadares, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui anunciando a palavra do Senhor. É uma honra poder servir ao Senhor nesta igreja. É uma honra poder servir ao Senhor do lado do nosso pastor. É uma honra ter pastor Isaac como o nosso líder, nosso guia espiritual. Eu quero também saudar os irmãos da bonita congregação do Paulista 2, aos demais membros de toda a nossa igreja, porque somos distantes geograficamente pelas congregações, mas somos um único povo. Temos uma unidade. Isso, o nosso pastor, ele tem cuidado para que a igreja se mantenha uma. Dando oportunidade a todos os dirigentes aqui nas quintas-feiras, a outros dirigentes pregando aos domingos, a toda a equipe que trabalha, que auxilia, que apoia, porque ninguém faz nada sozinho. Todo mundo precisa de auxílio, todo mundo precisa de apoio. Paulo foi ingressado ao ministério porque encontrou um Barnabé. Aliás, e Barnabé encontrou Paulo. Todo mundo precisa de um amigo como Barnabé, de alguém que incentive, que apoie, que esteja com ele, que o indique, que o leve, que o apresente. Isso tem feito o nosso pastor, não só com os obreiros, mas com os demais membros desta igreja. Deus abençoe a vida do nosso pastor, Deus abençoe a diretoria de nossa igreja. E lendo a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 4, dos versículos 1 a 6. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu.
E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Amém? Os irmãos que aqui estão podem tomar assento. Como é maravilhoso, irmãos, quando entendemos o mundo na perspectiva bíblica. A Bíblia, ela é o livro da revelação de Deus aos nossos corações. O livro do Apocalipse, para alguns, é um livro misterioso. É um livro que, como eu já ouvi, eu não gosto de ler porque me causa medo. Mas quando vamos folheando as páginas da Bíblia, e encontramos nesses 22 capítulos que compõem o livro da revelação, nós encontramos o consolo de Deus para a igreja. Este livro, ele foi escrito em um período em que a igreja estava passando e sofrendo muitas perseguições. Havia uma densa nuvem de perseguição sobre a igreja. E o autor deste livro é o mesmo autor do Evangelho de João, da primeira, segunda e terceira epístola, e também do Apocalipse, que é o apóstolo do amor, o apóstolo João. Eu gosto muito de dizer que João era a última lâmpada apostólica ainda viva. Todos os demais que Cristo chamou para o ministério, que foram orientados por ele, que aprenderam com ele, juntamente com Paulo, que foi tido como um abortivo, alguém nascido fora de tempo, também já haviam passado. O fio da espada, do martírio, já havia atingido o colégio apostólico. E João, neste período, ele é exilado na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Quando nós lemos este capítulo 4, a menção que João faz: depois destas coisas, olhei. E que coisas, ou que depois dessas coisas João estava falando? Depois da visão que ele teve do capítulo 1, depois das visões que ele teve do capítulo 2, capítulo 3, agora ele chega a um outro patamar da revelação de Deus. No capítulo 1, Jesus se apresenta a ele, e se apresenta a este apóstolo mais ou menos 60 anos depois da sua morte. E João estava exilado por ordem do imperador Domiciano. Conta a história da igreja que essas perseguições ferrenhas contra a igreja começaram depois que Nero ateou fogo em Roma. E aí infligiu grande perseguição sobre os cristãos. Eles eram perseguidos, torturados, vilipendiados, mortos pelos tiranos que ocupavam o trono de Roma. Eles eram lançados nas arenas dos leões, eram vestidos de peles de animais, eram colocados em cruz, tinham o corpo banhado com óleo,
e se ateava fogo sobre eles para iluminar os palácios dos imperadores. É neste período que um dos imperadores arroga para si o título de Deus e gostaria de ser adorado como tal. O único pecado, se assim podemos dizer, que os cristãos tinham, era servir unicamente a Jesus. Eles não aceitavam adorar outra coisa ou outro ser, a não ser Jesus. O único Senhor digno de adoração, de louvor, de honra, de glória é Jesus. Porque tudo emana dele, por ele e para ele. Estamos aqui por causa dele. Respiramos por causa dele, andamos por causa dele, vivemos por causa dele, tudo é por ele. Ele é o sustentador da nossa vida, ele é o mantenedor de todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o doador da vida. Paulo, falando, inspirado no Areópago, diz que nele nós existimos e nós nos movemos. Tudo é dele, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, que vive para todo sempre. Irmãos, eu estou sentindo a real presença de Jesus nesta noite. Eu sinto Jesus tão próximo nesta noite. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Pode o mundo estar virando de ponta cabeça, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem segurança na alma, você tem paz no coração. Pode as ondas agitadas da tribulação virem de todos os lados, mas aquele que permanece no Senhor tem segurança, porque o Senhor nos faz caminhar em pastos verdejantes, e Ele sempre vai nos guiar a águas tranquilas. Então João, ele é o último deste colégio vivo, e longe da sua igreja, exilado nesta ilha. João então tem a revelação, e Jesus se apresenta a ele, depois de 60 anos, e é interessante que quando João ouve a voz de trombeta, ele vira para ver quem falava com ele. E ao virar, João, ele vê o seu Senhor, pastor Cristiano, mas não com a cabeça empoeirada, banhada em sangue, mas ele olha o aspecto do Jesus em glória, os seus cabelos brancos como a alva lã. Já não via os olhos espancados, os olhos de alguém que estava sofrendo, mas ele olha e vê olhos como chama de fogo, dizendo que ele conhece todas as coisas. Ele não vê mais um corpo desnudo, machucado, fragilizado, praticamente despedaçado pelas chibatadas que os algozes romanos infligiam no corpo dele. Mas ele vê o seu Senhor com vestes talares, a veste de sacerdote, um cinto de ouro no seu peito, posição de sacerdote em pleno exercício das suas funções. O pé já não está mais a marca, mas é um pé como um latão sido reluzente, como se houvesse sido refinado numa fornalha. Quando ele ouve a voz de Jesus, não é mais a voz embargada da cruz, mas é uma voz poderosa como a voz de muitas águas. Ele não está contemplando agora, como Isaías contemplou, o homem de dores na perspectiva do Calvário, mas ele contempla Jesus na perspectiva de glória, de poder, do Senhor ressurreto, daquele que vive e reina para todo sempre, daquele que o seu reino é inabalável, o seu reino é inatingível, e que o seu reino nunca terá fim. Ele contempla o rei, ele contempla o rei no esplendor da sua glória, aleluia! E quando ele vê Jesus, a Bíblia diz que ele cai como morto.
E é tão interessante que Jesus nos ama tanto, e nos entende tanto, que eu fico pensando, toda vez que eu leio a Bíblia, eu tento viver aquilo que eu estou lendo, eu fico tentando mentalizar a cena, para poder ter um entendimento daquilo que estou lendo. E fico imaginando João caído, e Jesus colocando a mão no ombro dele, dizendo: João, pode levantar, sou eu, não temas. Sou eu, João. Fui morto, agora estou vivo. E tenho, João, as chaves da morte e do inferno. Aquilo que tantos homens temeram, eu venci. Eu venci porque a morte não pôde me segurar. Eu venci porque a sepultura não pôde segurar. O fato do anjo ter removido a pedra da sepultura não era porque ele não podia sair. O anjo removeu a pedra da sepultura para que os discípulos pudessem entrar e ver que ele não estava lá, porque ele já havia ressuscitado, demonstrando que tem o poder sobre a morte. Aleluia! Como é maravilhoso! Glória a Jesus! Eu estou tentando me segurar aqui, irmão, para não falar em língua estranha. Mas está muito bom, pastor Zé Ricardo. Está muito bom. O seu Jesus, ele é triunfante, ele é maravilhoso, ele é poderoso. E aí, Jesus começa a revelar a João muitas coisas. E o livro do Apocalipse, como eu disse no começo da mensagem, é um livro que nos indica que tudo vai terminar muito bem. Porque na leitura desses 22 capítulos, nós lemos e entendemos que Jesus, ele triunfou sobre a morte. Que Jesus, ele triunfa sobre o pecado. Que Jesus, ele triunfa a despeito das circunstâncias da história. Que ele conhece a sua igreja. Conhece as dificuldades que a igreja sofre. Conhece também os pecados da igreja. Ele sabe de todas as coisas e nada está oculto aos seus olhos. Ele conhece o local onde a igreja está. Ele conhece se a igreja tem muita atividade, se a igreja tem pouca atividade. Se a igreja perdeu o primeiro amor, se a igreja está sendo perseguida. Se a igreja tem nome de que vive, está morta. A igreja que é autossuficiente, que parece não depender de ninguém, mas Jesus olha para ela e diz: você é pobre, cega, nu e miserável. Ele olha para a igreja e vê uma igreja que aproveita todas as oportunidades, porque ele diz: pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele olha para igrejas que habitam aonde há o templo de Satanás, mas mesmo assim tem perseverado na doutrina, tem guardado a palavra do Senhor. Ele conhece todas as coisas. E a igreja, ele promete 7 vitórias, 7 bênçãos. A Éfeso ele dá uma bênção, a Esmirna outra bênção, a Pérgamo outra bênção, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Isso está relacionado ao capítulo 2 e 3. Porque uma divisão simples do livro do Apocalipse, ela está no seu capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que tem visto, capítulo 1. As coisas que são, capítulo 2 e 3. As coisas que depois destas hão de acontecer, capítulo 4 até o 22. É a divisão básica do livro. E aqui no capítulo 4 ele vai descrever as coisas que não possivelmente, que talvez vão acontecer, mas as coisas que devem acontecer. E João, ele é levado, ele é tirado da terra. Agora muda a posição e a visão de João com relação às revelações futuras. Então, quando João é arrebatado em espírito, o texto bíblico diz: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Há uma analogia ou pensamento muito simples, que os reinos, os reis, eles têm as suas salas. Por exemplo,
todo reino tinha a sala do banquete, aonde os reis festejavam, aonde os reis traziam os importantes do reino para banquetear com ele, para momentos festivos, para momentos alegres. E quando você lê as narrativas bíblicas, muitos reis levaram convidados à sala do banquete. No reino de Cristo também não é diferente, ele tem a sala do banquete. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 4, e eu quero ler, para que não cite o texto errado. Cantares de Salomão, capítulo 2, e o versículo 4, diz o texto: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Olha que coisa linda. O nosso rei, no seu reino, tem para os seus súditos leais a sala do banquete. Eu quero tomar emprestado a palavra do nosso pastor hoje de manhã, logo no início do culto, quando ele deu uma palavra de ânimo à igreja, e eu quero tomar emprestado ele dizendo que não é hora de desanimar, não é hora de parar, porque muito em breve nós estaremos na sala do banquete. Muito em breve nós estaremos na sala do banquete por toda a eternidade. Muito em breve nós vamos deixar este corpo corruptível. Nós seremos transformados, mas não em algo que nunca existiu, mas a partir de algo que já existe. É como a habitação do novo céu e da nova terra. Ele não vai criar alguma coisa nova, ele vai criar a partir de. Já está feito. Já está feito, ele vai criar a partir de. E não haverá separações entre céu e terra para a igreja. E como vamos para a sala do banquete, no momento em que ele arrebatar a sua igreja, e este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então teremos acesso à sala do banquete. Estaremos com o Cordeiro nas bodas do Cordeiro. Que dia glorioso! Eu estava esta semana falando com a minha esposa. Nós temos que enxergar as dificuldades que vêm sobre o mundo, não pela filosofia, mas por uma perspectiva bíblica cristã. Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Eu jamais posso perder de vista que tudo o que acontece está debaixo do controle de Deus. Não estou dizendo que Deus cria o mal. Não estou dizendo que Deus faz isso, porque o profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, ele diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então ele não é o criador do mal. Mas que Deus usa estas situações para tratar não só com o mundo, mas também com a igreja. Essa situação que está acontecendo conosco faz nos refletir que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha. Isso veio fazer nos atentar para a realidade da eternidade. A eternidade é real. A pós-vida ela é real, mas não na perspectiva de uma reencarnação, mas de uma ressurreição e do cuidado do pastorio de Jesus. Hoje os homens se acham muito grandes, as potências mundiais se acham inabaláveis, homens que ocupam poder se acham inatingíveis, e Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando com o seu povo. Nós estamos aqui apenas de passagem. As mensagens que muitas são pregadas é em torno de um antropocentrismo ou de um humanismo, colocando Deus na posição de homem e o homem na posição de Deus.
E quando estas realidades chegam e atingem a igreja, nós entendemos que nós não somos nada e que dependemos completamente do cuidado de Jesus. Há pessoas que só pensam no âmbito terreno. E Paulo já há muito tempo, irmãos, muito tempo lá atrás, escreveu: se nós esperamos Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O céu é real, a vida eterna é real, e ela não vai começar lá, já começa aqui. Os benefícios da vida eterna já estão aqui. E Ele vai nos chamar para a sala do banquete para desfrutar de momentos de paz, de gozo, de alegria, na presença do nosso Senhor. Mas não havia só sala de banquete, havia também a sala da tesouraria. Um dos reis abriu certa vez a sala do tesouro e foi duramente repreendido, porque não se leva na sala do tesouro qualquer um. Você não pode abrir a tesouraria para qualquer um. É só para quem é de confiança. Você não pode colocar qualquer pessoa na sala do tesouro. Assim também é o reino de Jesus. Nós desfrutamos, porque a sala da tesouraria, antes que eu conclua o pensamento, eu só esqueci um detalhe. Na sala da tesouraria, mostra o poder de compra. Mostra a questão do poderio econômico de um reino, do que ele pode, do que ele não pode, do que ele é capaz e daquilo que ele não é, de todos os benefícios que aquela sala pode oferecer também ao seu povo. E quantos benefícios na tesouraria celestial nós não temos? Nós somos rodeados de todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. E esta sala do tesouro, Ele tem aberto para a sua noiva, porque as riquezas insondáveis de Cristo são derramadas sobre o seu povo. Nós participamos das bênçãos de Deus, somos co-herdeiro dele em salvação, somos co-herdeiro dele nas bênçãos celestiais. Recebemos os benefícios não é porque merecemos, mas porque Ele quis nos dar. Mas existe uma outra sala, que é a sala do trono. João, quando tem a visão, ele não vê a porta fechada. Hoje nós andamos nos comércios e as portas estão fechadas. Serviços não essenciais estão fechados. Se você procurar em Brasília, os 3 poderes à noite fecham. Finais de semana, fecham. Feriados prolongados, então, não tem nem o que dizer. Mas a sala do trono do seu Deus está com a porta sempre aberta. De dia e de noite. De domingo a domingo. 365 dias no ano, esta porta está aberta. Nós podemos estar presos dentro das nossas casas. Nós podemos estar isolados uns dos outros. Nós podemos ter muitas circunstâncias contrárias à nossa vida, mas uma coisa que nós devemos entender, que o céu está aberto para os filhos de Deus. Que a porta da sala do trono, aonde Deus governa todas as coisas, está aberto para mim e para você. Nós temos acesso direto a esta sala. Não precisamos falar com assessores. Não precisamos agendar horário de visita. Não, é só você abrir a sua boca. É só você clamar a Ele e você tem acesso a esta sala. E quando João ele olha não só a porta, ele vê o trono. Trono fala de autoridade. Trono fala de domínio. Trono fala de poder. E em todas as passagens da Bíblia, pastor Zé Ricardo, em que eles tiveram a visão do trono, nunca o trono estava vazio. O trono sempre esteve ocupado.
isso significa que existe alguém responsável. O mundo não está uma bagunça ou as coisas giram pelo acaso. Há alguém no comando de todas as coisas. E este alguém é o nosso Deus. Quando João vê ele sentado, fala de regência, fala de governo, fala de cuidado, fala de responsabilidade. O céu não é uma bagunça. Ninguém tira ele. Não há eleições. Não há manifestações pró e nem contra. Porque o seu reino é insubstituível. Ele não pode ser substituído por ninguém. Porque não existe ninguém maior do que ele. Não existe ninguém a quem nós possamos comparar ao nosso Deus. Não existe ninguém que eu possa dizer, olha, ele com as palmas das suas mãos, ele enche a concha dela com a água do mar. Não tem. Não tem como comparar alguém que pesa montes em balança de precisão. Não tem como comparar alguém que chama as estrelas pelo nome. Não tem como comparar alguém que os céus e os céus dos céus não podem conter a sua glória. Não tem quem eu comparar aquele que não teve princípio de criação e nem terá fim de dias. Não tem ninguém que eu possa comparar, que com o poder da sua palavra criou todas as coisas. Não tem quem comparar aquele que providenciou a salvação para as nossas almas. Não tem a quem comparar aquele que veio em direção ao homem e nos ofereceu resgate. Não tem quem comparar aquele que pelo seu próprio poder venceu a morte. Não tem quem comparar aquele que pelo seu próprio poder venceu as enfermidades. Colocou os fenômenos da natureza debaixo dos seus pés, quando ele caminhava sobre as águas, onde os discípulos estavam com o barco agitado, ele caminhando tranquilamente sobre as águas, mostrando que ele tinha o domínio sobre toda a circunstância. Eu não tenho como comparar, eu não tenho um rei para colocar no lugar dele, porque ele é único, ele é inigualável, ele é majestoso, ele é soberano, ele é santo, e não é santo uma vez, é santo 3 vezes, porque o profeta Isaías, no momento de crise internacional, porque o rei Uzias havia morrido, ele vai ao culto como estava acostumado, mas naquele dia, o culto foi diferente. Ele talvez não viu as colunas, ele talvez não viu as paredes de ouro, ele não viu a cortina, ele não viu nada. Ele só viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E as abas do seu vestido tocavam a terra. E ele via os serafins voando com 6 asas. E cada um dizia um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu fico pensando, voltando só um pouquinho da história, quando Salomão inaugurou o templo. A glória do Senhor encheu aquela casa. Eles não podiam entrar porque a presença do Senhor estava lá. A quem comparar ele? Miqueias fala isso. A quem, Senhor, vou assemelhar a ti? Quem eu posso comparar ao meu Senhor? A quem eu posso comparar aquele que deu a vida por nós? Aquele que nos amou, mesmo nós ainda sendo pecadores, a quem vou comparar? Não tem quem comparar. Então ele está assentado, e o seu domínio é eterno, o seu domínio é para sempre. Então descansa a sua alma, descansa o seu coração, porque ele ainda está no controle de todas as coisas. E aí João continua. Eu disse ao pastor Zé Ricardo que eu ia falar só um pouquinho. Versículo 3. E este que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, cor clara, brilhante.
brilhante. E João não tem palavras para expressar a grandeza do nosso Deus, então compara ele a uma pedra preciosa. E esta pedra de jaspe fala da santidade de Deus. Deus é santo. Deus é santo. E como santo, ele não pode tolerar o pecado da humanidade. Ele não pode tolerar aquilo que está acontecendo. Ele não pode tolerar a maldade dos homens. E nem pode se relacionar desta forma sem que haja um sacrifício. Mas um outro aspecto de Deus é a outra pedra que João cita. Se a pedra de jaspe fala sobre santidade, a pedra de sardônica já era vermelha, fala de juízo. Deus é santo, mas Deus é justo. Deus é santo e Ele é justo. As pessoas hoje focam só apenas no amor de Deus, mas se esquecem que nosso Deus é bom e severo. Se esquece que Ele não aceita o pecado. Deus não é um pai bonachão que aceita tudo o que seus filhos fazem sem uma correção. Deus não é assim. Deus nos corrige, Deus nos puxa a orelha, Deus dá uma apertada. Para alguns, Deus pode estar dizendo hoje que o tempo da sua disciplina está terminando. Para outros ele pode dar uma seguradinha. Para outros ele diz, você vai ficar mais um pouco ainda, você não está pronto. Mas independente se aquele que vai sair, aquele que vai ficar, ou aquele que ele vai segurar, é ele quem está mandando. É ele quem está fazendo. E às vezes nós entramos em crise, quando nós não conseguimos entender a nossa obediência com juízos. Está nesta pandemia morrendo crente e não crente. E aí alguns entram num colapso porque não sabem como administrar. Entenda uma coisa. A diferença entre nós e o ímpio não estão nas circunstâncias que atingem ambos, mas está no fundamento. O que o senhor quer dizer com isso? A mesma água que bateu sobre o telhado da casa edificada na areia, bateu na casa edificada na rocha. O mesmo vento que bateu nas paredes da casa da areia, bateu na casa que foi construída sobre a rocha. O mesmo rio que correu pela casa edificada na areia, correu pela casa edificada na rocha. Qual era a diferença de ambos? O fundamento. Qual é o fundamento que o cristão tem diante desta pandemia e dessa dificuldade? Que Deus está assentado em um alto e sublime trono, e que todas as coisas estão debaixo da sua vontade e do seu controle. Isso traz segurança e paz na alma. Não pode nos trazer perplexidade estes momentos que tem acometido o mundo com medo. Deus continua governando a nossa vida. E tudo o que acontece conosco está debaixo da plena vontade de Deus. Aleluia. E ao redor do trono havia um arco. E era semelhante à esmeralda. Fala de aliança. Fala de misericórdia. O trono de Deus, no verso 5, diz que saíam raios, trovões e vozes. Mas no versículo 3, diz que havia o arco celeste. O que João está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que antes do juízo há a misericórdia de Deus, a graça de Deus. O trono de Deus é um trono de graça e um trono de misericórdia. Graça, porque Jesus veio para morrer, para nos dar o resgate. Graça, porque Ele sempre veio em direção ao homem. Graça, porque o ofendido veio buscar reconciliação com aquele que o ofendeu. Nós estamos pregando
Já desde que Jesus morreu, nós estamos anunciando a sua vinda, nós estamos anunciando o estabelecimento do seu reino, e os homens não aceitam a mensagem da igreja, assim como os homens não aceitaram a mensagem de Noé antes do dilúvio. Eles comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento como hoje. E é interessante que são coisas lícitas. Beber é lícito, comer é lícito, casar é lícito. Não havia nada demais. Mas os homens hoje só pensam nisto. Só pensam naquilo que é material. Só pensam naquilo que é perecível. E se esquece de que Deus tem coisas melhores e realidades maiores para a nossa vida. Ele tem realidades muito maiores e superiores para todos nós. Para os seus filhos. Para os seus filhos, para a igreja, para a noiva. Então a misericórdia de Deus, ela é antes do juízo. E nós estamos desfrutando deste período da misericórdia e graça de Deus. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Porque logo depois da misericórdia vem o juízo. Depois da graça vem o juízo de Deus sobre o mundo. A igreja está pronta para deixar esta terra. O texto bíblico diz que aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é impuro, continue praticando as suas impurezas. Mas a igreja continue sendo lavada no sangue do Cordeiro. A igreja continue adorando um pouquinho mais. Suporte um pouquinho mais. Aguente um pouquinho mais, porque está terminando. Já está acabando, as dores vão passar. As lutas vão cessar. Daqui a pouco acaba tudo. E aí, eu já vou para a conclusão. E eu não posso deixar de mencionar que numa das visões de João, ele viu um novo céu e uma nova terra. Ele viu um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. Agora, pastor Zé Ricardo, pastor Cristiano, eu na minha simplicidade, e às vezes não encontro nem palavras no meu vocabulário, porque é um vocabulário pequeno, mas eu fico pensando que a ausência do mar não seria algo literal, mas seria algo simbólico, porque mar fala de isolamento, porque quando você vai ao mar, é uma coisa maravilhosa criada por Deus. Você olha aquelas águas, aquelas ondas quebrando nas praias, é algo maravilhoso, é obra-prima do Criador. Mas mar, na Bíblia, ela fala de isolamento, e João, neste momento da visão, estava isolado. Assim como nós estamos isolados hoje. Então, quando João vê e o mar já não existe, eu entendo que Deus está falando: meu querido, aguente mais um pouco, porque lá não terá isolamento. Lá não haverá distanciamento entre os meus filhos, porque as primeiras coisas são passadas. Vai acabar, vai passar. Lá não tem pandemia, lá não tem doença, lá não tem morte, não tem cortejo fúnebre, não tem nada. Não haverá mais separação. Vai acabar. E eu acho que aquilo veio como um consolo maravilhoso ao coração de João, e João entendeu: eu daqui uns dias, eu estou de volta no meio do povo, eu estou de volta com aqueles que são eleitos, chamados, daqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Mar fala de alguns mistérios, e todos os mistérios serão terminados, cessados, porque Cristo vai nos revelar todas as coisas que nós não entendemos aqui. Hoje tudo o que está acontecendo, e eu vou usar um pedaço da mensagem de um pastor, que ele disse que é como uma mulher fazendo um trabalho com linhas, e a criança sentada no seu colo, olhando na perspectiva de baixo para cima, ela só vê pontas soltas, só vê aquelas linhas soltas no trabalho
em que esta mulher está fazendo. Mas vai chegar o dia, e este dia não está longe, em que Ele vai nos sentar no colo, e nós vamos ver aquelas pontas soltas, nós vamos ver o trabalho dele na nossa vida. Então vale a pena suportar mais um pouquinho. Está acabando, vai terminar tudo bem. Descansa a sua alma, descansa o seu coração, porque brevemente ele virá. O texto em Hebreus diz: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Eu não sei se você tem essa esperança, mas eu tenho essa esperança. Aliás, o texto bíblico diz: a bem-aventurada esperança, a manifestação de Jesus. Irmãos, que coisa gloriosa, quando Ele vier buscar a sua igreja, os santos virão, aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, porque no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque esta trombeta ela vai soar, e nós ouviremos essa trombeta sendo tocada, em chamamento, em ajuntamento, para que a igreja vá direto para o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Descansa, descansa, pare com medo, com pânico. Deus tem o melhor para a sua vida. Já estamos indo aí para o 4º mês, e você ainda está vivo. É a misericórdia, a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Ele tem te sustentado até agora e vai te sustentar mais um pouco ainda. Mas não desista, não pare, não pare, não é hora de parar. Estamos chegando na reta final. Você já correu uma maratona, está aí nos quilômetros finais. Eu sei que talvez esteja cansado, como muitos maratonistas chegam esgotados, mas vai valer a pena cruzar a linha de chegada. Vai valer a pena cruzar a linha de chegada. Entenda que esta porta, ela está aberta para você. O seu Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está debaixo do domínio dele. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Eu vou repetir: que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você que está na sua casa. Essas realidades, elas irão acontecer na vida do povo de Deus. Deus tem o melhor para a sua igreja. Deus tem o melhor para o seu povo. O noivo tem o melhor para a sua noiva. E se você quer fazer parte deste reino, se você quer fazer parte deste povo, que está aguardando ansiosamente a manifestação do seu Senhor em glória, o que você precisa fazer? Você precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. É você deixar Jesus entrar no seu coração. É você abrir o seu coração, dilatar o seu coração para Ele. Deixar que Ele faça morada na sua vida. Ele vai transformar o seu interior. Ele vai transformar o seu homem interior. Ele vai fazer de você uma nova criatura. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai te trazer novidade de vida. Ele vai te trazer as bênçãos do céu. Ele vai trazer a sua presença gloriosa. Ele vai tirar os seus temores, os seus anseios, as suas crises existenciais, porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. E se você quer receber esse Jesus na sua casa, coloque a sua mão no seu coração. E eu quero neste momento orar por você. Pai Santo, louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é incomparável, o Senhor é inigualável. O Senhor é único, o Senhor é o sustentador de todas as coisas, o Senhor está sentado no trono, governa deste trono. Todas as coisas que acontecem estão, Senhor meu Deus, debaixo do Teu comando, do Teu controle. Pai, as pessoas que estão do outro lado, pelos canais, Senhor, tanto do Facebook como do YouTube, e que tem, Senhor meu Deus, ouvido esta palavra, estão entregando as vidas ao Senhor.
Que o Senhor, meu Deus, perdoe-lhe os seus pecados, no nome de Jesus. Que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida. Que o Senhor faça morada neles. Que eles possam produzir, Senhor, frutos a 30, 60, a 100 por um. Pai, esteja com a tua igreja. Consola o teu povo, porque isto vai passar. Estamos chegando, Senhor. Estamos no limiar da história. Estamos, Senhor, meu Deus, no momento mais importante da história da igreja. Estamos aguardando ansiosamente a manifestação do teu Filho. Pai, prepara a tua igreja, prepara o teu povo, porque daqui a pouco estaremos com o Senhor. Daqui a pouco estaremos rompendo esses céus atmosféricos e estaremos para sempre na tua presença. A dor vai passar, as lágrimas não vão mais correr no nosso rosto. Meu Deus, as angústias não tomarão mais conta do nosso coração. Mas, Senhor, será um momento de banquete na sala do banquete. Pai, abençoe o teu povo no nome de Jesus. Amém. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és?
Teu amor